pessoal, bom para todos, começando aqui pela TVT, canal aberto, digital, 44.1 em São Paulo, capital, na região metropolitana de São Paulo também. Na Grande Salvador, Bahia, você consegue acompanhar pela TV Quirimurê, que nos retransmite. Hoje é sexta-feira, dia 29 de março de 2024, feriado nacional, e a gente preparou um programa especial para vocês. A gente hoje recebe a professora de filosofia, especialista em relações internacionais e docência em direitos humanos, a Biazita Gomes, para a gente falar um pouquinho sobre geopolítica mundial. A gente vai se aprofundar em alguns temas aqui mais atuais, vamos trazer um pouquinho sobre o que acontece na faixa de Gaza, a situação de Israel perante o Conselho de Segurança da ONU, vamos falar também sobre a Rússia, que sofreu um ataque, um atentado nesses últimos dias, a gente fala sobre isso. Temos a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, dá para a gente elaborar um pouco sobre essa situação. Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, o que isso tem a ver com a situação da extrema-direita no mundo, inclusive. Acho que a gente passa por todos esses pontos aqui no nosso bate-papo com a Biazita Gomes no dia de hoje. Logo depois eu tenho duas dicas culturais para vocês nesse feriado. Eu tenho dica de peça de teatro e uma dica de literatura. A peça de teatro, já vou dar esses spoilers por aqui, né? Já adiantar um pouquinho o aperitivo para vocês. A gente conversa sobre a peça Chego até a Janela e Não Vejo o Mundo. É uma peça teatral que, olha só, fala sobre a amizade nascida entre a psiquiatra Anísia de Silveira e o escritor Graciliano Ramos. E essa amizade ela começou quando os dois foram presos em 1936, durante a Era Vargas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico dessa amizade, sobre esses dois personagens e, claro, sobre como a peça aborda essa amizade, tá bom? Então recebo o diretor da peça para a gente falar sobre isso. A peça que está no Itaú Cultural de graça, então dá para curtir nesse feriado e final de semana, tá bom? E logo depois eu recebo a Joana Monteleone, ela é diretora, historiadora, pesquisadora da história da alimentação e ela vem falar com a gente sobre cachaça. Pois é, o livro Cachaça, História e Literatura é organizado aí pela Joana Monteleone, então ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a história do livro e sobre cachaça, né? Vamos conversar um pouquinho com ela sobre esse tema. Então, assim, bem bacana as dicas culturais desta sexta-feira aqui para vocês. E eu já chamo para você que não está em São Paulo ou na Grande Salvador para nos acompanhar pelas redes sociais, tá bom? youtube.com/RedeTVT e facebook.com/RedeTVT. Nas nossas redes sociais você consegue também participar do nosso programa comentando um pouquinho os assuntos em pauta, dando sua opinião sobre os temas em debate por aqui, tá bom? Me diga de onde você nos acompanha, é sempre muito bom saber de onde vem a nossa audiência. Então coloca aí a sua cidade, o seu estado, se você está no Brasil, se está em outro país, coloca sugestão de temas. A gente sempre recebe aqui o pessoal sugerindo, então, pelo chat, algum tema que quer ver em debate no Bom para Todos, uma pauta que você quer que a gente traga aqui para o nosso programa, então coloca por aqui também, tá bom? Não esquece de curtir nossa transmissão assim que você chegar, deixa o seu joinha, o seu like por aqui, e é isso, tá bom? Hoje a gente começa falando sobre geopolítica mundial e eu deixa eu já receber a Biazita Gomes, então ela que é professora de filosofia, especialista em relações internacionais e docência em direitos humanos. Sempre muito bom te receber, Biazita. Tudo bem com você por aí? Tudo tranquilo, prazer enorme estar aqui com você hoje. E uma semana recheada de acontecimentos, né? Muita coisa para a gente comentar, mas eu queria começar trazendo esse destaque, Biazita, sobre o que acontece na faixa de Gaza, e especialmente sobre a situação de Israel. Por que isso? A gente já vem conversando há tanto tempo, né, sobre essa possibilidade de cessar fogo, e nessa segunda-feira isso se tornou mais palpável por conta da resolução do Conselho de Segurança da ONU, foi aprovada aí por 14 membros, uma abstenção justamente dos Estados Unidos, que preferiu não apoiar então essa resolução, mas a gente pode dizer que Israel descumpre essa resolução, porque é isso, ele continua atacando a faixa de Gaza, a gente tem mortes ali no território por conta de bombardeios israelenses. Podemos dizer que é um desrespeito direto a essa resolução e o que acontece a partir de então, Biazita? Podemos. O que a gente tem nesse momento é um descumprimento de uma decisão do Conselho de Segurança. E isso é muito sério. Inclusive, o capítulo 7, né, da Carta das Nações Unidas versa sobre essa questão de quando não se segue
o que é decidido pelo Conselho de Segurança. A resolução que foi aprovada essa semana foi uma resolução que foi colocada em modo assim, expresso para alguns países, como Moçambique, Argélia, entre outros países. Essa resolução ela veio meio que no caminho da resolução americana, então ela é muito parecida com a resolução americana, mas ela muda a parte 1, né, que é a primeira parte que bota que exige o cessar-fogo imediato. Foi uma resolução que 5 minutos antes da votação houve uma reunião no meio do plenário do Conselho de Segurança, e essa reunião, inclusive, foi para discutir a palavra permanente e duradouro, porque se continuasse a palavra permanente, né, os Estados Unidos iria vetar a resolução, e aí a Rússia ainda tentou recolocar a palavra permanente, mas não conseguiu, mas o duradouro é importante também, porque vai para além do Ramadã. Essa resolução, ela é vinculativa, ou seja, ela é inquestionável. Uma vez aprovada no Conselho de Segurança, ela deve ser colocada em prática. E se estava dizendo que exige imediatamente, isso significa que não tem um questionamento. Você não questiona se você vai ou não fazer o cessar-fogo. Você faz o cessar-fogo. Isso mas o problema é que os Estados Unidos tentaram, de alguma forma, trazer uma perspectiva de que não era vinculativa, que não existiria nenhuma obrigação de Israel seguir esse cessar-fogo. Isso é uma tentativa de atrasar o cessar-fogo israelense e atrasar uma possível punição de Israel pelo Conselho de Segurança. Isso é uma estratégia literalmente jurídica dos Estados Unidos para tentar não trazer o dano para o parceiro político-econômico dele, mais político do que econômico, que é Israel. Então, assim, o que a gente tem na prática é uma resolução que foi aprovada, uma resolução que já deveria estar em vigor, mas uma dificultação de um membro, principalmente que é os Estados Unidos, e Israel dizendo que não vai acatar esse cessar-fogo. E o problema de Israel não acatar esse cessar-fogo é que ele colapsa o Conselho de Segurança. Ele tira o pouco de credibilidade que ainda sobra na ONU, porque o Conselho de Segurança é considerado xerife internacional. Você tem vários tratados, várias regras, mas quem manda mesmo é o Conselho de Segurança. Então, se o Conselho de Segurança decidir um cessar-fogo, tem que ser seguido. E aí os próximos passos são quais? Aplicar sanções a Israel. Se Israel não aplicar o cessar-fogo, o Conselho de Segurança, de acordo com a Carta da ONU, tem autoridade para, sim, aplicar sanções. E se as sanções não forem suficientes, ele tem a autoridade de chamar uma intervenção militar. A questão é que muita gente está discutindo que o artigo 41 ele não estava expresso na resolução. Porém, se tivesse expresso na resolução, não ia passar essa resolução. Os Estados Unidos não ia permitir. Mas ela foi construída e escrita de uma forma que é vinculativa. Então, assim, está lá no artigo 40, decisões do Conselho de Segurança devem ser seguidas. Né? E aí vem o 41, caso não siga, sanções devem ser apresentadas. E aí vai piorando até o 49. Então, assim, se Israel não seguir, ela pode ser punida, sim, pelo Conselho de Segurança. Pode ser punida ou expulsa? Isso representa alguma coisa, essa expulsão? Expulso é muito difícil um país ser expulso da ONU. Essa que é a verdade. Porque Israel não faz parte do Conselho de Segurança, né? Ela não está nem no rotativo, ela está sendo chamada ao Conselho porque ela é parte de uma questão. Quando acontece um problema onde duas nações ou mais de duas nações entram em rusgas, o capítulo 6 deixa bem claro da Carta das Nações que a ONU ela tem que intermediar esse processo. Né? Ela vai fazer a intermediação pacífica e depois ela vai fazer a intermediação mais barra pesada, que é a do Conselho de Segurança. Então, primeiro passa pela Assembleia, pelo debate, depois vai para quem tem poder efetivo de tomar uma decisão. Um país não vai ser expulso da ONU. Porém, cria uma situação de isolamento. O que acontece? Uma das sanções principais é o isolamento diplomático, né? É a sanção diplomática. Sanção diplomática hoje em dia é sanção econômica. E as pessoas falam muito assim, mas a Rússia teve sanções. Não dá para comparar a Rússia com Israel, em termos econômicos, em termos de tamanho, em termos de relações diplomáticas. Hoje, Israel só tem uma relação diplomática grande, boa, com os Estados Unidos. Fora isso, ela não tem. Então, assim, a Rússia, quando ela foi sancionada, ela tinha a China, ela tinha vários outros países onde ela tinha acordos comerciais que continuaram os acordos comerciais. Israel já está muito isolado. Então, assim, o que a gente vê é o Netanyahu fazendo todo um discurso interno. Nós vamos vencer, nós vamos vencer, nós vamos vencer. Isso é um discurso de um líder totalitário. Né? Ele é um líder totalitário. A nota, inclusive, sobre democracias no mundo de Israel caiu bastante. E a tendência que a gente vai ter, infelizmente,
é um colapso do Estado israelense. Não há um outro caminho senão o colapso do Estado israelense. E esse colapso vai ser econômico. Ele já tem uma situação econômica muito complicada, ele vai colapsar economicamente, ele vai estar isolado. No momento que os Estados Unidos diminuir a proteção sobre Israel, e isso acontece, é só a gente olhar para a Ucrânia, né? A tendência é que Israel colapse. E o momento agora deveria ser retroceder politicamente, aceitar o cessar-fogo, pelo menos durante o Ramadã, e discutir. Mas o que a gente teve hoje, por exemplo, foi a retirada de todos os negociadores do Catar e voltaram para Israel. Então, assim, ele vai tentar fazer a guerra e aumentar a guerra. Ele quer agora a guerra para as outras regiões. Tanto que ele atacou o Líbano muito fortemente essa semana, né? Na sua avaliação, quais as perspectivas? Como isso vai se desenrolar? Eu costumo dizer que eu tenho o que eu gostaria, né, dentro dos direitos humanos, direito internacional, do que vai acontecer. Eu gostaria, sinceramente, que o Conselho de Segurança chamasse para si essa responsabilidade, passando por cima dos Estados Unidos, porque a gente está falando da sobrevivência da ONU. Né? E a gente, quando olha a ONU, a gente olha aquele prédio majestoso, mas a ONU é muito mais do que isso. Né? A ONU é importantíssima para refugiados, a ONU é importantíssima para crises como a do Sudão, que ocorre agora, do Congo, que ocorre agora. Ela tem um poder de intervenção muito grande, a quantidade de tratados internacionais e as constituições agregam esses tratados internacionais. Ela é o principal mecanismo multilateral do mundo. Né? Ela é a grande organizadora da ordem internacional em termos de paz e de conciliação. Então, o Conselho de Segurança, teoricamente, deveria puxar para si e sancionar Israel. Na prática, eu duvido que isso aconteça de forma imediata, e o que pode vir a acontecer é uma pressão tão forte dos outros países que você acabe tendo uma postura da sanção, mas por uma pressão muito grande. Vai ter que ter uma pressão internacional muito grande para que Israel seja sancionado. Israel precisa ser sancionado. Na minha visão mais pessimista, Netanyahu só vai parar com uma intervenção militar externa. Essa é a minha visão mais pessimista mesmo. Assim. Aí é uma visão particular minha. Eu não vejo o Netanyahu aceitando acordos, eu não vejo o Netanyahu aceitando abrir mão dessa guerra que se transformou em pessoal pela manutenção do cargo dele. O que eu vejo é o Netanyahu indo até as últimas consequências e pagando para ver, e eu acho que ele começa a afrontar de forma muito complicada alguns países ali ao redor. Então, eu não consigo ver isso saindo como um acordo de paz. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter uma saída violenta, infelizmente, dessa crise. Porque se nem o Conselho de Segurança ele está respeitando, então a tendência é que se o Conselho de Segurança não pegar para si a responsabilidade da sanção, da intervenção por um corpo de paz, porque tem essa prerrogativa, a tendência é que a gente tenha uma guerra grande na região, e aí com essa guerra Israel vai sair perdendo, porque todo em volta pode vir atacar, e os Estados Unidos não vai entrar nessa, porque os Estados Unidos está no processo eleitoral, e a virada do Biden, inclusive nas pesquisas, exatamente porque ele desapegou um pouco do Netanyahu nesse processo. Então, uma situação sim. Que eu acho que vai ser mais violento ainda para sair desse processo. Aliás, essa escalada pode acontecer por conta dessa promessa de Netanyahu, inclusive, de fazer uma operação terrestre ali por Rafah, né? Ele não tirou isso de mente ainda, e a gente tem essa expectativa para que isso aconteça, inclusive, nesses próximos dias, o que pode despertar, inclusive, esses outros países para entrarem nesse conflito, né? A gente segue acompanhando, tristemente, expectativas frustradas, porque após a resolução do Conselho de Segurança a gente imaginou que algo pudesse acontecer, mas a paz, o processo de paz ainda não chegou. Então a gente segue acompanhando essa situação na faixa de Gaza. Quero conversar com você também, Piazita, sobre a situação na Rússia. A gente teve um atentado brutal ali na Rússia, mais de 100 mortos, e a gente tem Vladimir Putin, primeiro um reconhecimento por parte do Estado Islâmico da autoria desse atentado, e Vladimir Putin buscando imputar de alguma forma essa ação à Ucrânia, né? Então, assim, em que pé que a gente está desse momento de Rússia, das relações Rússia-Ucrânia, a partir desse atentado, Biazita? Assim, a gente, Brasil, não está acostumado a atentado terrorista, mas a Rússia está, né? Inclusive, esse não é o maior atentado terrorista da Rússia, né? Ele tem, infelizmente, um histórico de atentados até por causa de movimentos separatistas, questões internas. O Estado Islâmico, ele assumiu esse atentado, inclusive ele divulgou vídeos das câmeras dos próprios
paramilitares. Só que o Estado Islâmico ele tem uma característica. A gente costuma dizer que ele é quase uma franquia, né, de grupo terrorista. Né? São mercenários terroristas de uma franquia. Então você tem Estado Islâmico em tudo quanto é lugar no mundo hoje em dia. Você tem Estado Islâmico trabalhando, inclusive, junto com movimentos separatistas na questão da Rússia. Então, assim, tanto que você percebe uma mudança da fala de Moscou. Né? No início, o Kremlin fala que não era Estado Islâmico, era Kiev. Depois falou, né, dos separatistas e agora ele já assume, né, de uns 2 dias para cá, ele diz que ainda está em investigação, mas que existe uma influência do Estado Islâmico e também essa relação com a Ucrânia. Nada nessa perspectiva é negado. Mas é importante a gente sempre lembrar que a Rússia ela tem vários problemas internos. A questão do Estado Islâmico, muita gente esqueceu a questão do Estado Islâmico, mas a Rússia ela foi crucial na guerra da Síria para vencer o Estado Islâmico. O Estado Islâmico ele tem esse nome no Ocidente, não é um nome no mundo árabe, mas esse nome no Ocidente não se remete especificamente aos muçulmanos. Né? A gente está falando de um grupo de jihadista extremamente fanático inicialmente, é um grupo que tem a sua ascensão de forma muito peculiar, e é um grupo que tem uma visão muito deturpada do islamismo, tanto que ele foi vencido na guerra da Síria por uma conjuntura de países islâmicos que lutaram contra o Estado Islâmico. Então, assim, existe um problema efetivo entre a Rússia e o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, em janeiro, fez um mega atentado terrorista no Irã. E muita gente não lembrou disso. Tanto que na época desse atentado no Irã, que foi ali no túmulo do Qazinami, eu tenho um problema com esse nome do general iraniano, né, que foi assassinado no Iraque. Soleimani, eu tenho. A língua aprende, não vai. O Soleimani, ele não vai, gente. Às vezes eu tenho que ouvir o nome antes para poder falar. E aí, esse atentado matou mais de 100 pessoas. E foi um atentado que ninguém imaginava, as pessoas estavam indo visitar o túmulo, era uma homenagem. E a autoria foi do Estado Islâmico, porque esse general teve um papel crucial na derrota do Estado Islâmico. Então, assim, existem várias teorias, né? Tem uma discussão sobre isso, tem relação direta com a Rússia. Existe uma discussão, sim, com a relação com a Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia é uma guerra de paramilitares contratados. Então, pode sim ter uma ponte com a Ucrânia, mas não necessariamente ter a ver com Zelensky, né? Pode ter uma ponte com a Ucrânia porque são um dos tentáculos do Estado Islâmico. Então, assim, quando lá no início o Estado Islâmico assumiu, eu até comentei, quando o Estado Islâmico assume é porque é deles mesmo. Eles não têm essa tendência de assumir para depois abrir mão. E aí a comunidade internacional tentou encaixar ideologicamente no que acreditava. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito nas discussões internacionais, né? Não são os fatos que importam. Eu acredito em algo, então vou encaixar essa verdade. No início, a Rússia falou que não era, que era a Ucrânia, que eles foram pegos na estrada. Depois se falou que a estrada que eles foram pegos estava levando para a Bielorrússia, não para a Ucrânia efetivamente. Então, assim, uma série de discussões foram feitas. E aí, a partir disso, agora a Rússia já assume que sim, pode ter o envolvimento do Estado Islâmico, mas com alguma questão referente a Kiev. E aí a gente vai ter um pronunciamento oficial ainda, efetivo, mas eles, no momento, já eles retrocederam nas falas, né? Então, para a Rússia seria muito interessante uma comprovação que fosse Kiev. Porque nessa semana do atentado houve um mega bombardeio na Ucrânia feito pela Rússia. E a gente sabe que, por causa de Israel, os acordos internacionais e os tratados internacionais não estão sendo respeitados. Então, a Rússia pode perfeitamente pegar esse vácuo, né, internacional e fazer um mega bombardeio contra Kiev. Olha, e provavelmente esse é o pensamento russo, argumentando o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é o mesmo que o Netanyahu argumenta, dizendo que Kiev estava por trás do atentado terrorista em Moscou, e aí, por causa disso, ele teria a autoridade de bombardear Kiev, porque inocentes e civis, que foram mais de 130 mortos, faleceram nesse atentado. Então, assim, percebe-se que o Kremlin está tentando levar por esse lado para justificar uma entrada com mais força lá na Ucrânia e uma entrada com mais força sem ser questionado pela Europa. Ele quer entrar com força, mas ele não quer ser questionado pela Europa por causa disso. Então, ele pode evocar, inclusive, a Carta da ONU nesse processo, utilizando o atentado terrorista de Moscou. E num momento que me parecia que a guerra ali na Ucrânia, ela estava
num momento apaziguada. Porque isso, parecia que a Rússia já tinha conquistado o que queria, mas a Europa ficou em cima, principalmente por conta do presidente Emmanuel Macron, a gente chegou a comentar sobre isso, né? Falando que mandaria soldados para lá. Então era um momento que a guerra estava ali sob controle, né? Mas isso volta a ser evidenciado por conta desse atentado agora. Na verdade, ela nem estava sob controle. A guerra na Ucrânia ela tem um problema muito grande, a gente não tem imagem. Eu me lembro quando eu acompanhava a guerra da Síria, eu ainda conseguia as imagens do front. A gente recebia as imagens do front, claro, muito, muito difícil na época, mas conseguia. Mas a guerra na Ucrânia, assim, a gente descobre assim, caiu tal cidade. Você não tem imagem. E é uma guerra que lembra até guerra de Primeira Guerra Mundial, sabe? Para conseguir conquistar um quarteirão seguinte de uma cidade, demora um mês. É uma guerra, é uma guerrilha urbana, é uma guerra muito violenta, mais de 700 mil mortos, e ela precisa acabar. Porque ela não vai chegar a lugar nenhum. E assim, para acabar, isso significa que o Zelensky vai ter que aceitar um acordo de paz. Porque ele não aceita o acordo, né? A Rússia já apresentou várias vezes uma possibilidade de discutir, né, um acordo, mas o Zelensky não aceita. O Zelensky agora está esperando a entrada salvadora da França nessa guerra, que eu acho que é um grande erro em termos estratégicos, políticos, porque você transforma uma guerra regional do leste europeu numa guerra continental na Europa. E para o Putin é bom, porque ele é um invadido, né? Ele está sendo atingido. Inclusive, se ele conseguir colocar na conta de Kiev o atentado, ele vai ter todos os argumentos do mundo para ir com força contra a Ucrânia. Puxa vida, vamos mudar de capítulo e trazer essa discussão agora aqui. Essa não, uma outra discussão aqui para o Brasil referente a Jair Bolsonaro. Quero te ouvir também sobre esse grande episódio da semana que se passou aqui no nosso país, que foi essa estadia, essa hospedagem de Bolsonaro durante 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília. Eu quero te ouvir sobre isso e até num aspecto da extrema-direita mundial, porque a gente sabe que Viktor Orbán, que eu nunca sei se ele é presidente ou ele é primeiro-ministro da Hungria, mas ele... Pronto, o primeiro-ministro da Hungria é um desses expoentes de lideranças da extrema mundial e estaria por trás, inclusive, dessa recepção ali na Embaixada da Hungria de Jair Bolsonaro, né? Então, assim, dá para a gente fazer essas pontes, essa articulação aí da extrema-direita mundial e o que representou para você esse momento? Dá. E, assim, é uma situação muito complicada o que aconteceu ali, porque o Bolsonaro ele tem a retenção do passaporte e provavelmente ele recebeu alguma informação da Polícia Federal que ele tinha uma grande possibilidade de ser preso. E aí o que ele faz? Ele vai se refugiar numa embaixada que ele possui ainda relações com o presidente, o primeiro-ministro, né, com o líder político desse país, que é o Orbán. O Orbán, ele é um extremista nacionalista, ele é de extrema direita, mas eu brinco que ele agrada a todos os lados, né? Porque ele está na União Europeia, ele tem uma excelente relação com o Putin, por exemplo. Ele, inclusive, atrapalhou bastante a entrega de ajuda econômica para a Ucrânia pela União Europeia, mas ele é um dos grandes expoentes da extrema-direita mundial. E a extrema-direita, ela é interligada, né? As pessoas falam muito de lutar contra a extrema-direita, a gente só vai conseguir lutar contra a extrema-direita quando a gente compreender que isso é um problema mundial. Então, você tem o Bolsonaro se refugiando, ele realmente se refugiou, porque se ele tivesse ido para um passeio, para uma festa, primeiro que nenhuma festa numa festa normal dura 2 dias, né? E assim, ele vai na encolha mesmo, ele não faz uma visita, ele não faz um stories, ele não faz nada disso, ele vai, e a gente só toma conhecimento, ele vai e fica 2 dias. Quando ele percebe que ele não vai ser preso, ele sai e vai viver a vida dele. Por que ele vai para a embaixada? Porque pelo Tratado de Viena, as embaixadas, a gente tem uma grande discussão sobre isso, tá? Se são territórios alheios ou não, em cada país, mas são. Porque as embaixadas, eles são territórios onde você protege missões diplomáticas. Então, você tem ali um território de outro país dentro de um país, mas esse território segue as regras. Então, ele pediu um asilo, na verdade, ele pediu um asilo na Embaixada da Hungria e ia se vender como preso político no Brasil. Essa era a estratégia muito clara dele. Ele ficou os 2 dias lá. Quando ele percebeu que ele não iria ser preso, que não teria um mandato de prisão, ele sai dessa embaixada. E a gente não tomou conhecimento disso. Então, essa estratégia foi por baixo dos panos. A gente só vai saber disso porque as imagens do circuito interno vazaram. E assim, ninguém se refugia numa embaixada sem autorização do chefe de Estado, né? Não é solto isso.
Então, o diplomata ele entra em contato com o chefe de Estado. Provavelmente isso foi uma orientação. O Bolsonaro foi orientado. Ele não acordou e falou, acho que vou ser preso e vou lá para a embaixada do meu amigo. Ele foi orientado a ir para essa embaixada, ir na encolha mesmo, na descrição. Tanto que ele leva bastante coisas, porque não sabe quanto tempo ele vai ficar. A gente tem histórias, né, de pessoas que ficam anos em embaixada, né, refugiadas. A gente sabe que tem uma discussão jurídica assim, por fora, mas a polícia, por exemplo, não pode invadir uma embaixada. O exército não pode invadir uma embaixada. Então, ele foi exatamente no intuito de se proteger. Quando ele percebeu que não teria isso, ele sai. E aí, a gente toma conhecimento por essas imagens vazadas e por uma imprensa de outro país. Isso ficou muito ruim para cá, né? E aí a gente também percebe que existe um movimento contrário também da extrema-direita, porque o New York Times é um jornal progressista americano, né? Não é um progressista como a gente vê o progressismo na América do Sul, mas é um progressista americano, inclusive democrata. E o Trump é o candidato republicano de extrema-direita que está ligado a essa grande extrema-direita internacional. Então você percebe que é uma reportagem que tem a função de mexer na extrema-direita. Não era só falar do Bolsonaro. É incomodar a extrema-direita. Olha como a extrema-direita se protege. O ex-presidente brasileiro que está acusado de vários crimes sendo protegido numa embaixada. Então, assim, foi uma reportagem extremamente política, com a função de atentar à extrema-direita, tanto que há, inclusive, repercussão na Hungria depois dessa reportagem, mas o Bolsonaro foi com o intuito de se proteger de uma prisão e pedir asilo político na Hungria, e provavelmente ele receberia esse asilo político. Agora não mais. Mas naquele momento ele receberia com certeza um asilo político. Estava tudo muito bem amarrado. E se não tivesse vazado essas imagens, quando a Polícia Federal fosse prender ele, provavelmente nos próximos dias, ele faria esse mesmo movimento de se refugiar e tentar um asilo político na Hungria. Eu imagino que a Polícia Federal deve estar fazendo guarida ali na porta da Embaixada da Hungria, mas também não tenho certeza. Mas que bacana, você amarrou tudo muito bem, assim, deu para a gente entender as várias pontas, realmente as relações da extrema-direita e como realmente esse vínculo do New York Times com o Partido Democrata e como isso passa a ser um ataque a essa organização toda. Biazita, o que aconteceu com o seu Twitter? Eu percebi, eu senti sua falta no Twitter esses dias. Ele foi hackeado. Assim, foi mesmo? Ele já foi para a Delegacia de Crimes Virtuais, abriu um BO e tudo. Assim, era uma conta muito grande, mas era uma conta muito antiga, né? Eu tinha 12 anos de Twitter, assim. 12 anos de Twitter é quase que, né, uma vida, porque minha conta nunca tinha caído. E essa semana eu já estava recebendo muitos ataques na conta, muitos ataques, e eu não estava conseguindo. E rolou alguma brecha de segurança do Twitter, eu não sei exatamente o que aconteceu, que às 3 da manhã o Twitter foi hackeado. Eu abri, e assim, e aí às 6 da manhã eles trocaram a arroba e eu consegui pegar minha arroba de volta, mas eu não peguei a conta. Mas foi uma falha de segurança, foi uma invasão mesmo. E assim, sim, quando me informaram que o Twitter tinha sido invadido, a minha grande preocupação não era nem invasão. Porque seguidor a gente recupera, porque a gente faz um trabalho sério e as pessoas voltam naturalmente. Minha preocupação era acontecer o que aconteceu com a Janja, porque assim, eu não vivo de rede social, eu trabalho em escola, então assim, imagina a destruição de imagem. Eu até brinquei com um amigo, eu falei, pô, nem tinha nudes nas minhas mensagens, nem nada. Mas aí eu entrei, e assim, aí eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar, assim, como é ruim não ter as mídias sociais no Brasil regularizadas. Sim. Porque não tem mais escritório do X no Brasil. Então, antes, quando tinha um roubo de conta, a gente entrava em contato com o escritório resolvia. Agora você não tem a quem recorrer. Eu mandei uma mensagem para o México, tudo, mas como o hacker ele cortou todo o caminho, o máximo que eu vou conseguir é fazer com que aquela conta caia, que para mim é interessante, porque tem muita coisa ali de informação, de fala, mas a gente vê como é frágil. Se a pessoa vive disso, né, vive na internet, ela fica muito descoberta. Né? Ali tem que ter uma regularização, porque assim, no meu caso, eu não vivia do Twitter. Assim, meu Twitter não é monetizado. Ele poderia ser, até porque ele tinha muita impressão. Mas para quem vive, isso é um aluguel, é a comida, né? É muito complicado isso. E é chato. Para mim foi chato, porque assim, além de ter muito seguidor e ter um trabalho sério ali, né? Várias mensagens, são 12 anos. Então, assim, eu tô no Twitter desde a época que a gente fazia fanfic no Twitter, né? Desde que o Twitter era uma grande brincadeira, divertido você entrar ali. Mas, assim, já fiz outra conta, consegui a mesma arroba, Biazita Gomes, porque na hora que o hacker deu uma
bobeada eu peguei de volta. E vamos que vamos trabalhando, porque não dá para parar, assim. Vamos que vamos trabalhando. Biazita está no Twitter desde quando era tudo mato e continua agora a Biazita Gomes, então está aqui na nossa tela o Twitter dela. Mas é isso, senti falta, achei que algo tinha acontecido mesmo. E é uma reclamação muito comum a quem perde a conta, não tem a quem recorrer. E você toca nesse ponto que é muito importante, que é a regulamentação das redes sociais aqui no Brasil, uma discussão que, tá rolando faz tempo e não avança por conta, enfim, das big techs que também não querem se comprometer nessa discussão, né? Então, importantíssimo. Mas tá aí na tela a Biazita Gomes, vocês podem acompanhar, então, pelo Twitter, as postagens da Biazita. Adoro te ter por aqui, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Um beijo enorme para você e bom feriado, Biazita. Para ti também, Thalita. Obrigadão, gente. Até. A Biazita Gomes é professora de filosofia, especialista em relações internacionais e docência em direitos humanos, conversando aqui um pouquinho com a gente, então, sobre os principais fatos da semana na geopolítica mundial e, claro, nisso a gente tem aqui capítulo do Brasil também, essa estadia de Bolsonaro na embaixada. Vamos em frente, vamos agora trazer 2 dicas culturais. Deixa eu ver se eu já tenho conectado, se o pessoal me avisou. Tenho, será já o diretor da peça? Eu vou falar sobre a peça, vou dando aqui o contexto geral e daqui a pouquinho eu chamo então o nosso entrevistado. A gente vai conversar sobre a estreia dessa peça, estreia dia 28, estreou dia 28 de março, isso, hoje dia 29, estreou ontem. Chego até a janela e não vejo o mundo. Essa peça é do João Vadicuri e da Gabriela Melão, fica em cartaz no Itaú Cultural, como eu disse, estreou ontem, dia 28, e vai até o dia 14 de abril, sempre de quinta a domingo. Deixa eu conferir isso, apresentações gratuitas, acontecem de quinta a sábado, às 8 horas, e aos domingos e feriados, às 7 da noite. Reserva dos ingressos sempre começa na quarta-feira, pelo itaucultural.org.br, tá bom? Então, você que quer já reservar o ingresso, entra no itaucultural.org.br, mais uma vez, gratuito a peça. Posso já chamar, então, o João Vadicuri, que é dramaturgo, diretor da peça. João, seja super bem-vindo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bom? E você? Tudo certo também. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente, viu? João, conta pra gente mais sobre a peça. A gente agradece demais. Conta pra gente. Chega até a janela, não vejo o mundo. Diga. Eu sou espectador da TVT, eu assisto sempre. A gente fica muito feliz. A peça Chego até a janela e não vejo o mundo é a história do encontro do Graciliano Ramos, do escritor, autor do Vidas Secas, Memórias do Cárcere, Angústia, São Bernardo, com a psiquiatra Nísida Silveira, na prisão durante o governo do Getúlio Vargas, em 1936. Os dois são alagoanos e, do dia para a noite, foram presos sem maiores explicações. E aí se conhecem lá na prisão. Obviamente, as mulheres ficavam numa cela, separadas, né? Mas tinha alguns banhos de sol e na enfermaria, porque o Graciliano, durante a prisão, ele ficou bem doente. Tanto que ele tinha sido mandado do Frei Caneca, que é lá no Rio, para Angra dos Reis, ali na Ilha Grande, e ele teve que voltar porque ficou péssimo. E aí eles se conheceram antes de se tornarem os dois incríveis e geniais, cada um na sua área, escritor e psiquiatra. A Nise mudou a história, né, de alguma forma, da psiquiatria ao introduzir a arte no cotidiano dos internos em manicômio. E o Graciliano, eu já falei, né, é um escritor sem igual, com um texto limpo, econômico. Como ele mesmo dizia, às vezes ficava um dia inteiro numa frase.
João, o texto, né, de apresentação da peça comenta que os dois tinham personalidades muito diferentes, mas mesmo assim eles Uhum. criaram essa amizade, esse vínculo, e foi algo, inclusive, que marcou muito a vida deles, esse período na prisão. Eles não sofreram tortura, mas foi um período que ficou marcado na vida dos Isso. dois. Muito marcado. A Nise, para você ter uma ideia, logo que ela é solta, ela desaparece por 8 anos. Ela era funcionária pública federal no setor de psiquiatria de um hospital federal e ela é demitida por ter sido presa e sem uma justificativa, mas a Nise, ao que tudo indica, ela sabe quem a denunciou. Ela tinha livros em cima da mesa e dentre eles tinha um livro, como hoje as pessoas falam, esquerdista. E uma enfermeira que tinha um problema com ela a denunciou. E eles não se conheciam, apesar de alagoanos, e acabaram apresentados por um amigo em comum. O Graciliano conhecia o namorado da Nise, o Mário Magalhães da Silveira, que veio a ser o marido dela. A Nise, para você ter ideia, ela foi a única mulher na Universidade de Medicina da Bahia, única mulher no meio de 157 homens. Ela não tinha um banheiro para ela. Olha o que é a história dessa mulher. E eles, apesar de muito diferentes, eles tinham interesses comuns. Além do cinema, que adoravam cinema, tanto o Graciliano como a Nise, mas eu acho que principalmente o interesse no ser humano, nos que não são privilegiados, nos pobres, nesse tipo de gente que constrói a história desse país e que sempre foi essa gente que foi relegada a segundo plano. E tanto o Graciliano como a Nise, eles tinham esse pendor pelos mais fracos. Então, quando a gente decidiu fazer a peça, Gabriela Melão e eu, a gente delirou e ficcionou esse encontro. Óbvio que tem elementos verdadeiros, né? Reais, realistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente quis sentir o gosto do que teria sido esse cotidiano dentro do cárcere, né? Dentro da prisão. Mesmo separado, porque a Nise, ela foi presa, por exemplo, com a Olga Benário, até que a Olga foi enviada para a Alemanha, né? Se eu não me engano, a pedido dos nazistas. Mas assim, eles tinham esse interesse comum, Thalita, Sim. de cuidar do ser humano, né? O João, inclusive na feitura da peça, né? Eu li que vocês escreveram ou planejaram a peça, pelo menos durante a pandemia da Covid-19. Você e Gabriela Milão se correspondiam por É, cartas, como se fossem os personagens. é, Foi assim? Conta um pouquinho pra gente. isso. A gente é amigo e aí veio essa loucura da pandemia, que parece que não vai acabar nunca, né? A restrição, parece que a Covid está meio de volta, mas a forma do comportamento das pessoas e as restrições continuam aí. E aí ela ficou com essa história da Anísio do Graciliano na cabeça. E um dia ela liga para mim e fala: Ó, hoje você é o Graciliano e eu sou a Nise. E a partir de agora a gente vai trocar uma correspondência por e-mail, você como Graciliano, eu como Nise. Aí, para piorar a situação, eu falei, então, ó, como pessoa física, a gente não se fala mais. Vamos manter um rigor aí, uma disciplina de falar somente como personagens, como esses dois personagens. E aí passamos os 4 meses seguintes trocando uma correspondência que deve dar uns 30 livros. E, obviamente, nem tudo presta. A gente jogou muita coisa fora. Mas, Thalita, foi o suficiente para a gente ver que ali havia alguma coisa a ser feita. Assim, nos últimos ano e meio, 2 anos, a gente começou a trabalhar o texto
até que apareceu essa oportunidade aqui no Itaú Cultural e a gente montou a peça e está aí, estreia agora 28 de março e vai até 14 de abril, de quinta a domingo. Então, assim, essa correspondência foi legal, foi bacana. Eu achei um exercício tão delicioso, assim, porque te força, inclusive, a ir atrás de informações, a realmente se abastecer do que ronda, do que roda em torno da vida desses personagens para poder se colocar enquanto tal, né? Muito bacana. E qual o seu momento preferido da peça? Eu não tenho nem ideia. Olha, tem vários, porque como a gente optou também pela ficção, há Delírios. E há Delírios, os dois não foram torturados como a gente conhece, mas a prisão ela é uma tortura. A perseguição é uma tortura. Então, muitas pessoas não precisam levar choque elétrico para, de fato, se sentirem torturadas. E, naquela época, a própria polícia do Getúlio ficou muito conhecida por queimar partes dos corpos das pessoas. Tinha, inclusive, um especialista em maçarico, acredite se quiser. Era bituca de cigarro para queimar a pessoa, até o maçarico, ou seja, uma loucura. Eu gosto muito de uma cena em que eles estão fazendo uma brincadeira com os nomes de pessoas para saber se elas são caralâmpia ou não. Eu preciso te explicar. Caralâmpia é um termo que a Anísio usava para determinar se a pessoa era bacana ou não. Porque era uma cara de luz, uma pessoa de luz. Ou se não era caralâmpia, a pessoa era um estorvo. E tem essa cena em que eles começam a falar nomes, inclusive de alguns presos ali. E fica bem divertido, porque mostram muito do mau humor do Graciliano, porque ele era meio mal-humorado, mas ao mesmo tempo ele tinha um puta bom humor. Ele alternava essas... Ele era um personagem incrível, né? Maravilhoso. Então, essa cena da peça eu gosto muito. Que legal, caralâmpia, gostei muito da expressão. Vou botá-la aqui em uso também. Acho que é isso, João. E depois ele escreveu, desculpa te interromper, ele depois escreveu um livro infantil em homenagem a Anísio, usando caralâmpia. Não sabia, olha só, que bacana, que interessante. Olha só, pessoal, então, a estreia aconteceu dia 28 de março, segue até dia 14 de abril, chego até a janela e não vejo o mundo. É só entrar no site do Itaú Cultural para fazer a reserva, tá bom? Vai ter sessão, a gente está na sexta, vai ter sessão no sábado e no domingo, sábado às 8, domingo às 7 da noite, né? Então, siga acompanhando. João, sucesso para vocês, que bacana. A consolidação disso que foi planejado por vocês dois, viu? Que bacana ter, então, a história desses dois personagens tão importantes para a nossa história, agora numa peça de teatro, viu? Um beijo para você e até uma próxima. Um beijo. Obrigado, Thalita. Até mais. Até. Conversei com o João, ele é diretor da peça, o João Vadicuri, dramaturgo e diretor da peça. Chego até a janela e não vejo o mundo. Que bacana. Itaucultural.org.br, tá bom? Se você está sem programa no sábado e domingo, pode entrar e fazer a reserva, se ainda tiver, tá bom? Ainda não sei, eu não entrei agora para ver se ainda tem reserva, mas acho que vale a tentativa, tá? Falando em dicas culturais, a gente vai com mais uma nessa nossa sexta-feira. Eu já tenho, será a nossa convidada? Deixa eu ver, ela já está conectada, a Joana Monteleone, já conectada aqui com a gente, ela que é editora, historiadora e pesquisadora da história da alimentação. Joana, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, obrigada por me receber no programa hoje. Adoro o seu programa.
Muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade. E para falar de cachaça, pessoal, cachaça, história e literatura. Antes até de falar sobre o tema do livro, sabe que eu estava conversando com o João agora e eu achei muito interessante que a peça ele conta, né, que surgiu na pandemia da Covid-19 e o seu livro também, né? A ideia, tudo isso surgiu ali durante a pandemia. Apesar de tudo que passamos, foi um período muito rico, assim, de se voltar para dentro, talvez, e criar e conceber projetos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já emendando com a história, né, do que é o livro, mas como surgiu essa ideia? Então, durante a pandemia, eu dou aula num instituto da USP que chama Engenho São Carlos dos Erasmos, lá em Santos, e é o primeiro engenho do Brasil, construído em 1534. Eu dou muitas aulas de história do açúcar lá, e o pessoal queria que eu desse aula de história sobre a cachaça. Enfim, na pandemia, acho que todo mundo ficou mais em casa, então sobrou um pouquinho de tempo para estudar cachaça, que não era meu tema principal, era açúcar, e dar essas aulas. E nas aulas eu conheci o professor Maurício Ayer, que é o meu co-organizador no livro Cachaça, História e Literatura. Vou até mostrar o livrinho aqui. E ele foi muito... A gente conversando achou que tinha pouca bibliografia sobre a história da cachaça no Brasil, e a gente falou, bom, vamos organizar um livro, reunir outros pesquisadores que também falam dispersamente sobre cachaça, e a gente escreve cada um artigo e reúne um pouco num primeiro volume, um pouco como um tira-gostos, assim, para abrir a vontade das pessoas estudarem cachaça e pensarem sobre cachaça e Brasil, brasilidade e tal. Então foi e daí demorou, eu achei que fosse ser uma coisa rápida, e demorou os 2 anos da pandemia, demorou para escrever, pensar, tirar as ideias ali do fundo do baú e estudar toda uma área nova, que é bebidas e tal. Mas agora temos um livro, já pensamos num segundo livro, enfim, já estamos animados com essa história da cachaça. Cachaça anima, pois é. Ô, Joana, você já trouxe algo que eu queria saber. A cachaça tem muito de brasilidade, né? Algo muito do Brasil. Você fez alguma descoberta enquanto pesquisava sobre cachaça, inclusive? Bom, para mim foi tudo uma descoberta, né? Porque, enfim, tive que pesquisar bebidas, não era minha área. Bebida é algo muito especial para um pesquisador da história da alimentação, porque nós, enquanto seres humanos, precisamos de água para sobreviver. Todo o resto, não. Então, pesquisar bebidas é tudo que nos faz humanos, assim, tanto café quanto todas as outras bebidas. Então, a cachaça também tem essa capacidade, como as outras bebidas alcoólicas, de nos tirar de nós, né, de nos levar a um outro lugar, que é uma consciência diferenciada por causa do álcool e tal. Pode ser bom ou mal. E aí, né, nessa pesquisa da cachaça, eu queria primeiro pesquisar o Mário de Andrade e trazer o artigo que o Mário escreveu sobre cachaça, né? Era um artigo raro que a gente... Agora o Mário está com direitos autorais, meu cachorro está latindo. O Mário está com os direitos autorais... O Mário está com os direitos autorais liberados e a gente reproduz o artigo para outros pesquisadores no livro. Aí, então, eu ia escrever sobre o Mário, que tem um fundo de cachaça lá no Instituto de Estudos Brasileiros, mas aí o Maurício me falou assim, não, Joana, o Lucas, que é o Lucas que está no livro, que é o Lucas Brusoni, ele já estuda, ele já faz mestrado sobre isso. Vamos fazer outra coisa. Então, eu pensei, e acabei querendo fazer sobre um pesquisador brasileiro que chama José Calazans, que escreveu um livro que chama Cachaça Moça Branca. E aí, esse livro, que eu já tinha há muito tempo, é um livro de 1951, eu tinha um livro há muito tempo, eu pesquisei esse livro, achei que ia fazer uma resenha e que ia demorar, assim, 2 meses. Na verdade, eu resolvi fazendo o trabalho, eu resolvi fazer uma biografia intelectual do livro, então eu fui em cada nota e cada pesquisador que ele cita no livro e reconstituir um diálogo sobre como a cachaça se transforma nessa bebida brasileira por excelência, na bebida do Brasil.
Não, O cachorrinho tá querendo muito participar da conversa, tá vendo como ele chama? Cadê ele? ele chama Jorge, vou pegar ele, pera. Jorge. Cadê o Jorge? Traz o Jorge aí pra gente conversar sobre cachaça com o Jorge também presente. Olha lá, o Jorge. Oi, Jorge! Que bonitinho. Ele é filhotinho? Ele é filhote. Ai, que coisa linda. O Jorge acompanhou o final do livro, já o livro quando já estava bem no finalzinho, já tinha saído e tal. O Jorge acompanhou. Você pariu um filho que foi o livro e arranjou um outro filhote para cuidar, então, né? Para cuidar, fora os 2 filhos, né? Então, Joana, você falou sobre como a cachaça se torna, de fato, então, algo muito, muito, muito brasileiro, realmente, né? Muito marcante. E a gente tem na nossa história, inclusive, eu tô com a Joana ainda, né? Tô aqui. E a gente tem na nossa história, inclusive, isso, a cachaça muito presente na literatura, no cinema, na música, a gente tem isso, né? A cachaça está muito presente na história do nosso país. Muito. Né? Às vezes, nem sempre como uma coisa positiva. A cachaça foi por muitos anos e décadas usadas como moeda de troca de homens e mulheres escravizados da África. E foi uma construção dessa ideia de que a cachaça é a bebida brasileira, porque a cachaça era vista como uma bebida de pessoas desclassificadas, de pessoas pobres, e o preconceito que existia contra negros e negras era associado à cachaça também. Então, isso a construção da cachaça como uma bebida nacional foi algo que aconteceu num determinado período histórico, né? Entre os anos final dos anos 20 e anos 60, e envolveu uma série de pensadores, intelectuais, jornalistas, professores ou escritores e tal, que pensaram o papel da cachaça na cultura brasileira e recolocam a cachaça num outro lugar, fora desse lugar de associação com as classes populares, né? Assim, repensam essa história e colocam a cachaça como essa bebida representante da nacionalidade. É interessante esse status a cachaça só alcança há bem pouco tempo, né? Ela vai indo, né? Tem idas e vindas e tal, vai indo, vai dependendo do estrato social, etc e tal, mas há pouco tempo a gente tem também um processo de gourmetização, digamos assim, da cachaça. E obviamente acompanhada de novos métodos e você tem, na verdade, agora cachaças que são muito industrializadas, né? Que tem um processo de industrialização enorme, como várias que a gente conhece bastante, e cachaças de alambique, que são feitas por pequenos produtores, com outro cuidado, um outro estilo de cachaça, com maturação. Eu gosto das maturações em barris de madeiras brasileiras, amburana, que eu mais adoro e tal. Então, isso muda um pouco o status da cachaça. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu acho muito engraçado, que tem essa ideia de que essa gourmetização traz novos personagens. Hoje em dia, digamos, um sommelier de cachaça ou um degustador de cachaça é chamado de cachacier, e cachaceiro ainda tem aquela ideia pejorativa de pessoa caída na bebida, enfim. Mas isso está mudando aos poucos. Agora, cachacier também já sei um pouquinho além, né? Concordo. Sou estranho. É melhor deixar cachaceiro mesmo e é isso. Entenda como quiser, né? Ô, Joana, nesse processo, você se tornou uma especialista também em cachaça? Você gosta de cachaça? Você toma? Você tem preferências? Você falou da maturação? Eu passei a gostar e, assim, meu filho tem 18 anos e ele falava assim, mãe, você não tem lugar de fala, porque você não bebe. Eu tenho diabetes, então eu não bebo. Eu praticamente não bebo, porque, enfim, dá um maior problema ali para ajustar a diabetes depois. Mas, achando que eu deveria entender de cachaça, eu procurei aulas de degustação com muitos especialistas. E também é engraçado, né, que essa coisa de degustação e aula e tal tem muito de criar um repertório
de sensações e experiências. Então, quanto mais cachaças boas você toma, mais você consegue fazer comparações e mais você consegue chegar num gosto que você gosta e que te satisfaz. Então, eu tomei muitas cachaças nesse processo e resolvi participar de um congresso da cachaça lá em Lavras, em que tinha muitos produtores de alambique em Minas, que é uma região muito interessante para cachaça. Então lá experimentei muita coisa, conversei com muita gente, vi muitas coisas, foi muito produtivo. E aí, enfim, agora eu sei o que eu gosto mais ou menos. Que E processo aí legal, né? gosto muito de algumas cachaças, sim. Você falou sobre uma segunda edição, seria sobre cachaça também ou daí sobre alguma outra bebida marcante aqui do Brasil? Seria sobre cachaça também. Pensar outros aspectos da cachaça, pensar em outras possibilidades, né, da cachaça. É interessante que o livro tem um artigo muito legal do professor Renato Pinto Venâncio de Minas Gerais, que fala sobre o termo cachaça, né, a origem do termo, de onde veio, que problemas isso acarretou de imposto na época colonial e tal. É um artigo muito bem feito dele. Tem um artigo excelente da professora Rafaela Basso, também uma especialista em história da alimentação, que fala sobre a cachaça e os viajantes e a cachaça sendo utilizada como remédio, que é legal isso aí, eu acho um aspecto ótimo. Tem um professor, o João Luiz Máximo, que escreveu sobre o beco da cachaça em São Paulo e as ruas com denominação de cachaça e tal. É interessante o artigo dele. Enfim, Bacana, aí a gente olha. Diga. tem contos e tal também, tem um pupurri de coisas. O livro E está disponível, pessoal, em alamedaeditorial.com.br. Vou colocar aqui para vocês o link, tá bom? E, Joana, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Que bacana, que delícia que deve ter sido esse processo de escrever, de pesquisar o livro e de conceber também esse livro Cachaça, História e Literatura. Quando você tiver aí a segunda edição em mente e tal, planejando, volta aqui para a gente conversar mais também sobre esse assunto e sobre os planos para uma segunda edição, tá bom? Um beijo para você, muito obrigada. Diga. Mais 2 anos de pesquisa. Nossa, mais 2 anos. Sem pandemia, tá bom, né? Acho que fica mais tranquila. Melhor. Por favor. Um beijo para você, bom feriado, viu, Joana? Obrigada. Tchau, Thalita. Até. Joana Monteleone aqui com a gente, ela que é da Alameda Editorial e falando sobre o Cachaça, História e Literatura. A Joana é editora, historiadora e pesquisadora de História da Alimentação. Pessoal, com isso eu encerro o dia de hoje, viu? Quero agradecer a companhia de todos vocês nesta sexta-feira de feriado. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, 10h30 tem Geopolítica em Foco aqui na TVT, com os principais destaques do mundo e a análise do professor Legene Mirhan. À 1h30 tem Boletim de Notícias com o Lucas Souza, trazendo todos os destaques do dia do noticiário político, nacional e internacional. E logo depois, às 3h da tarde, eu estou aqui ao vivo no Bom para Todos e te espero. Então, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.